A gente está de volta com o programa Bem Assim, gente. Dessa vez para a gente continuar falando sobre saúde. É que recentemente o cantor Bruno Cardoso, do grupo Sorriso Maroto, decidiu se afastar da banda para cuidar da sua saúde. Ele foi diagnosticado com miocardite. E a gente vai conversar aqui no estúdio com a Júlia Mendonça, ela que é cardiologista, vai falar um pouco mais sobre essa doença, porque eu acho que muita gente ficou curioso depois que soube desse fato agora, né, Júlia? Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E assim, realmente a miocardite, ela é uma inflamação do miocárdio, que é justamente o músculo do coração. E assim, essa inflamação, se ela não for cuidada, realmente compromete as atividades diárias. Então, quando realmente tem um quadro de miocardite, um quadro mais de moderado a grave, realmente a pessoa tem que parar para realmente se cuidar e fazer todo o tratamento. Porque a miocardite leva um quadro de insuficiência cardíaca, então isso restringe aos mínimos esforços, leva ao cansaço, fica também com os membros inferiores edemaciados, inchados. Então, se você não realmente dá uma parada e entrar na medicação séria, um tratamento correto, realmente compromete, pode ser até para ao longo da sua vida. E a miocardite, ela é uma doença que a gente adquire com o passar do tempo ou ela é algo genético? Na verdade, a miocardite ela tem várias causas. E assim, a causa principal é a viral, que provavelmente, né, a gente não pode afirmar, mas tem uma grande chance de ter sido a causa dele, ter sido a viral. Mas tem várias doenças, como a doença autoimune, a própria ingestão de álcool demasiado, excessivo também leva. Até uma picada de abelha também pode levar a essa inflamação, porque é qualquer coisa que realmente irrite aquele músculo do coração. Mas a causa mais frequente dentro da nossa população é a viral, é a causa viral. Qualquer vírus pode desenvolver uma miocardite? Pode, qualquer vírus. Agora, o que a gente está vendo recentemente, pelas campanhas de vacinação, hoje você não vê tão frequente como antes, pelas vacinações do que é justamente contra o vírus, né? Mas assim, hoje ainda é a causa principal. E o que a gente também observa é que a mortalidade em pacientes jovens com menos de 40 anos, 20% das causas é justamente devido à miocardite, que leva realmente à morte súbita. Na verdade, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, mas tem. Você pode ter uma miocardite e passar despercebido, porque geralmente, como eu falei que a causa principal é a viral, ela pode vir associada a um quadro de uma virose. Então, você fica mais molezinho, fica mais cansado, né? Então, você fica mais restrito ao leito. E aquilo ali tem um tempo de começar e terminar, e às vezes passa despercebido. Mas tem casos de miocardite que são justamente mais severos, que realmente restringe a essas atividades e quando é que você vai procurar um serviço médico e ver que realmente é um quadro que tem que tratar. Só para entender, eu acho que eu ainda não consegui entender melhor. Qualquer vírus, por exemplo, um vírus da gripe pode desenvolver a miocardite? Pode. Qualquer vírus, o bacilo da tuberculose também pode. Então, qualquer coisa que gere a uma inflamação. Por exemplo, o lúpus, que é uma doença autoimune, também pode levar a essa inflamação no miocárdio. Então, na verdade, qualquer coisa que leve à irritação daquele músculo. Existem pessoas que são mais propensas a desenvolver a miocardite? Isso daí depende justamente das suas defesas do momento, a sua carga genética. Realmente a gente não tem como precisar quem seria aquela pessoa. O que a gente alerta é o seguinte: se você tem qualquer doença, vamos dizer, tem uma virose e depois de 1 a 2 semanas começa a ter um quadro mais arrastado de um cansaço, um inchaço nas pernas, qualquer coisa que leve a pensar que foi comprometida a questão do coração, pensar em miocardite. Não tem uma fórmula de dizer, não, aquele vai ter. Mas é uma coisa que você tem que ficar atenta numa possibilidade, entendeu? Quais são os sintomas? Os sintomas é justamente cansaço aos mínimos esforços ou até em repouso mesmo. O inchaço nas pernas é justamente todo o quadro de insuficiência cardíaca. Palpitação também, porque o que é que acontece? A miocardite é uma inflamação do músculo, então aquele músculo ele fica irritado, ele fica inflamado, então pode evoluir justamente para a diminuição da força, porque o que é o coração? É um motor que é músculo. Então, assim,
O que acontece? Grosseiramente falando, o sangue entra e ele tem que ser bombeado, né? Tem que ter aquela força. Se aquele músculo está inflamado, está doente, ele não vai bombear aquele sangue do jeito que deveria. Então, esse sangue vai o quê? Vai ficar sem essa força de bombeamento, que vai dar um inchaço, que é justamente o acúmulo, né, nos membros inferiores. A questão do pulmão, que também é comprometido, porque tudo está interligado, né? Aí vem o cansaço também. E aí, assim, realmente tem que ficar atento a esses sintomas, né? Mas tem cura? Tem. Agora sim, é o seguinte, tem-se a forma abrupta, que é aquela forma que quando você tem um comprometimento, que você já sente esses sintomas, você tem que realmente procurar ajuda médica, entrar no tratamento. E assim, graças a Deus, na maioria das vezes esse miocárdio se recupera. No extremo é que realmente chega a necessidade, para você ver como é a coisa, de um transplante cardíaco. Então, chega da forma mais amena para a forma mais severa, né? Aí, realmente, a questão é a atenção aos sintomas, né? E a questão do tratamento o mais rápido possível. E de que forma é feito esse tratamento? O diagnóstico, na verdade, é um diagnóstico clínico, né? Tem que ser feita uma conversa muito boa, uma anamnese muito boa com o paciente, pesquisar justamente todos os fatores patológicos que aconteceram anteriormente, no caso, uma coisa mais breve. E aí, através dessa conversa, você vai solicitar alguns exames, tipo eletro, um eco. E o eco vai mostrar o quê? Justamente o ecocardiograma vai mostrar que esse músculo não está trabalhando bem. Então, com a história e mais o exame, você já tem que realmente raciocinar e pensar em miocardite. No caso, eu falo o profissional que vai lhe orientar. Mas o exame, o ideal realmente seria a ressonância, porque a ressonância magnética vai ver como está realmente esse músculo. Mas com o eco você já consegue diagnosticar. Então, assim, realmente é com os exames simples, você consegue já pensar numa miocardite. E aí o tratamento, que foi o que você perguntou, é um tratamento para insuficiência cardíaca, é um tratamento que está, na necessidade, está bem próximo de ser feito, não tem nenhuma dificuldade de ser inserido no paciente. E quais são os remédios que são utilizados para o tratamento? Aí tem que ver justamente... De que forma eles agem também? Não? Tem que ver justamente qual o nível de acometimento. Naquele acometimento que eu falei que realmente leva a uma limitação das suas atividades diárias, geralmente é diurético, um beta-bloqueador, digital, realmente depende do eco que a gente for solicitar e como vier o resultado. Mas geralmente é esse tratamento que a gente usa, o inibidor da ECA, é medicação normal para insuficiência cardíaca. Entendi. E aí ele pode acometer pacientes de qual idade? Qualquer idade? Geralmente são crianças a adultos jovens que são mais acometidos. Acho que são as pessoas que estão mais vulneráveis justamente a esses fatores de riscos, né? Essas doenças que eu citei. E assim, se for, por exemplo, por vírus, se for diagnosticado a tempo hábil, você ainda pode até combater a esse vírus com a medicação que a gente chama de interferon. Então, eu acho que na questão da miocardite é o alerta. Se você teve qualquer doença, qualquer coisa e realmente já começa a apresentar sintomas que têm a ver com o coração, já procurar ajuda médica para pensar na possibilidade de miocardite. Isso se você não teve nenhuma história de doença cardíaca, entendeu? Pois olha, gente, vale o alerta ainda para o pessoal que está em casa. Porque quando a gente pensa, geralmente, em doenças cardíacas, se não está associado a fatores genéticos, a gente acha que isso é problema só para a gente que está mais velha, né? Que está com a idade mais avançada. Mas olha, principalmente crianças e adultos jovens. Então, tem que ficar alerta, assim, nesse alerta, então, para o pessoal que está em casa, para se cuidar, né? E a gente, ultimamente... infelizmente, a gente está num período em que a gente vê muitas viroses circular por aí. É verdade. E se for bem tratado, é como até já citei, tem como esse coração se recuperar tranquilamente. Agora tem que ser realmente diagnosticado e tratado. E aí vale o alerta, justamente que a gente tem que bater sempre na tecla, é na questão do... Se você não tem nenhuma doença cardíaca e de repente apresentou um sintoma súbito, procura o médico. Pois é, então essa doença também ela pode ser confundida de repente com um ataque cardíaco?
Ela pode ser também confundida com uma pneumonia, né? Porque a pneumonia também não dá o cansaço, você não fica restringir muitas atividades. A questão realmente é exame mesmo. É a anamnese, que eu sempre bato, você tem que realmente conversar com o seu paciente, saber o histórico dele, porque isso daí já vai trilhar, senão você vai atirar para todos os lados. E exame complementar, que aí você fecha o diagnóstico direitinho, sabe? Uma miocardite que não foi bem tratada, ela pode evoluir para um quadro mais severo? Pode. Para uma doença mais severa também? Pode sim, ela pode justamente deixar a insuficiência cardíaca, que era uma coisa daquele momento, deixar a insuficiência cardíaca para o resto da vida, vamos dizer assim, e chegar até na necessidade de um transplante, né? Um transplante cardíaco. Porque aí essa bomba não trabalha, se ela não trabalha, você tem que pensar até em realmente trocar, né? Pois é, Júlia, a gente já está aqui mesmo conversando sobre coração e eu queria que você pudesse dar umas dicas para cuidar bem do coração. É assim, é como eu falo, é um órgãozinho que é um motorzinho. Então, assim, eu sempre gosto de dizer que é um órgão que começou a funcionar desde a gestação, né, desde a barriguinha. Então, assim, tem que ter cuidado com ele, alimentação saudável, correta, atividade física, administrar o seu estresse emocional, que é uma coisa muito difícil no dia de hoje, mas a gente tem que trabalhar isso, faz parte. E também a questão da carga genética, se você tem um parente que já é um pai que é hipertenso, um pai que é diabético, que tem uma história de doença coronariana, luzinha amarela acesa para justamente a prevenção. A chave de tudo é a prevenção. Tabagismo não combina com coração saudável, realmente tem que dar um basta nisso. Quem realmente tiver o hábito de fumar, não conseguir deixar sozinho, procurar uma ajuda, procurar um especialista que tem vários métodos para ajudar, né? E é isso, é cuidar desse motor. Atividade física, dieta saudável e se precisar tomar medicação, ter o horáriozinho, adesão ao tratamento também. E aí é cuidar dele mesmo. Pois é, a gente vê, o coração é um músculo. E aí quando a gente quer ativar bem o músculo, a gente vai para a academia. Como é que a gente ativa o coração para que ele realmente esteja sempre funcionando muito bem? Atividade física, né? Porque o coração, você começa a fazer atividade física, ele começa a trabalhar melhor e não tão frequente, né? Geralmente você vê um coração de um atleta, ele bate entre 40 a 60 batimentos por minuto. Aí a gente diz, poxa, tá baixo. Não. O coração, se ele começa a trabalhar desde a época da gestação, então, assim, o certo é realmente que ele não bata muito forte acima de 100, para esse motor ser economizado. Então, assim, a partir do momento que você faz atividade física, você condiciona ele trabalhar com força e não tão frequente. E isso vai dar uma durabilidade muito maior para ele. Aí, associado a isso, vem a dieta saudável e a administração dos outros fatores de riscos que eu citei. Importante também sempre estar fazendo um check-up anualmente. A prevenção, isso. Justamente por causa do colesterol alto, do triglicerídeo alto, né? Dessas outras taxas que a gente tem que controlar paralelamente. Lembrar que a hipertensão também não é interessante, porque se você tem uma pressão alta, esse coração tem que trabalhar mais para vencer aquela pressão. Então, assim, controlar a hipertensão. Diabetes também, quem tem história de diabetes na família, história genética de diabetes, também ter cuidado, porque diabetes é uma doença silenciosa, ela atinge os vasos do organismo como um todo e principalmente cerebral e a nível de coração. Então, assim, realmente é ficar alerta. Pois é, então acendeu aí o alerta. A gente conversou hoje sobre miocardite, tirando todas as dúvidas aqui com Júlia Mendonça, cardiologista. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bem Assim. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Puxa a cadeira, porque hoje tem você mais bonita aqui no programa Bem Assim. A gente vai receber Rodrigo Domingues passando todas as dicas de como você ficar cada vez mais bela. Eu volto já.